A paz do Senhor Jesus, irmãos, que bênção de Deus, aleluia, esse dia que se chama hoje, estamos aqui juntos para continuar o estudo do livro de Isaías. Hoje aqui nós vamos falar do capítulo 32, né? Aleluia, irmãos, um assunto tremendo, maravilhoso, o reino do Messias, né? Você vai ver aqui Deus usar o profeta Isaías, né? De uma maneira assim tremenda, como usa os outros demais, mas falando em vários capítulos do livro de Isaías. Não vai parar por aqui, não. Nós vamos voltar novamente, né? Os irmãos sabem que o livro de Isaías tem 66 capítulos, né? Alguns até os historiadores chamam de uma mini bíblia, né? 39, né? Ele falando uma palavra de correção, de despertamento para o povo, né, ali do Velho Testamento, né, não que o 40 até o 66 não fale com o povo do Velho Testamento, mas trazendo uma mensagem, irmãos, comparando com os evangelhos, né, de salvação, de cura, falando de Cristo, apontando ele, né, irmãos, a gente vê que todo o livro de Isaías há profecias que falam do Senhor Jesus, né, aleluia. Então os historiadores chamam, né, Isaías de uma mini bíblia, né, e é tremendo. Então esse assunto aqui sobre o reino milenar de Cristo, né, e outras passagens sobre a ira, o dia da ira de Deus, nós vamos falar novamente em outros capítulos, né? Hoje aqui no 32 vamos falar sobre isso, para a glória de Deus, amém? Aleluia. O versículo 1, irmãos, fala assim: eis que reinará um rei com justiça, e os príncipes governarão com justiça. Irmão, aleluia. O rei que governará com justiça, que é o nosso modelo, é Cristo, é o Senhor da nossa alma. Aleluia, tem um hino da harpa cristã, muito lindo, que fala assim: o amante da minha alma, é ele, irmãos, é ele, glória, tudo é para ele, tudo é para a glória dele. E os seus príncipes, irmãos, aleluia, a gente vai ver nesse capítulo Deus aqui falando através do Espírito Santo, através da boca de Isaías, como ele quer usar a sua vida também, a nossa vida, que os seus príncipes, né? Aleluia. Ou vamos trazer uma linguagem para os dias de hoje, né? Os pastores, os guias, tem que reinar com justiça, tem que falar da justiça, tem que pregar a justiça. Louvado seja Deus. Versículo 2. E será aquele homem como um esconderijo contra o vento e um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de águas em lugares secos e como sombra de um grande rocha em terra sedenta. Irmão, que maravilhoso. Aleluia, este homem, filho do homem, é o teu esconderijo, é o meu esconderijo, é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, ribeiros de água em tempos secos. Talvez você esteja hoje vivendo em tempos secos, irmãos. Cristo é o ribeiro de águas para nossa, para sua, para minha vida. E aqui, aleluia, o povo de Israel aqui, irmãos, aleluia. O povo de Deus aqui vivia um tempo de injustiça, que os governantes, né, trazendo aqui para dentro do povo de Israel, viviam, irmãos, de uma forma parcial, irmãos. Não fazia o que era correto, não fazia o que era justo, não temiam ao Senhor como Deus quer que nós o servimos, o adoramos em corpo, alma e espírito. Mas o povo que não o adorava, não o servia com inteireza de coração. Irmão, e estava um caos aqui. A Síria estava dominando, irmãos. A Síria estava conquistando, a Síria estava fazendo das nações seus escravos, pagando tributo, e o povo era cruel, era mau, sim, irmãos. Vocês vão ver, se os irmãos quiserem acessar o canal, na parte de vídeos, né, tem a parte dos shorts, que é os vídeos pequenos também, mas de vídeos ali, todo Isaías gravado ali, do capítulo 1 até o 31, né, para a glória de Deus, né? Hoje nós estamos no 32. Muitos capítulos falando sobre a Síria ali. Irmão, o povo cruel, a história fala, irmãos. E a Bíblia fala muito deles, irmãos. E esse povo estava dominando, estava com aquela crueldade, aquela malignidade, irmãos. E aqui Isaías chega diante desse povo. Pode ser que seja a sua situação hoje, de muitos sem esperança, querendo confiar num governo humano. Não que não temos que fazer o nosso papel de brasileiros, né, votando. Se esse vídeo Deus permitir chegar em outro país, no país que chegar aí, irmãos, você votar, você cumpriu o seu papel, porque isso é bíblico, aleluia.
Mas a nossa confiança tem que estar no Senhor, irmãos. O Senhor que vai abençoar o presidente, os senadores, os deputados na hora de fazer as leis, os governadores, agora eleição para prefeito, vereadores. Deus, o Senhor, nos direcionar pelo seu Espírito Santo na hora de fazermos o nosso papel. Aleluia. Mas a confiança, irmãos, inteira é no Senhor. Aleluia. O povo estava assim, mas porque confiou no homem, confiou nos amigos, confiou em nações, confiou em pessoas, confiou na força do seu braço, confiou em riqueza. Não faça isso, irmãos. Versículo aqui o 3. E os olhos dos que veem não olharão para trás. Os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. Irmão, quando Cristo ele vier aqui nessa terra, irmãos, para no seu reino milenar, né? O milênio, irmãos, para governar, irmão, o povo que tiver aqui, irmãos, só Deus sabe quem vai estar. Só Deus sabe, irmãos. Vai ficar perplexo. Não vou olhar nem para trás, mas o próprio Senhor vai governar, irmão. E a Bíblia fala, irmãos, que esse tempo milenar é 1000 anos. As coisas vão ser totalmente diferentes, irmãos. O diabo, que é o anticristo, a palavra fala, está lá em Apocalipse, que ele vai ser preso. Mas depois vai ser solto, irmãos. E aí esse é um outro assunto que vamos falar outro dia, né? Versículo 4. E o coração dos imprudentes entenderá o conhecimento. E a língua dos gagos estará pronta para falar distintamente. Irmão, Jesus, o Senhor, ele é que abre a boca. Ele que faz esse milagre, irmão. Quem estiver nessa condição vai ficar normal, irmãos. O gago vai falar distintamente, vai falar normal. Aqui fala, ó, que tremendo, né, irmãos? Aleluia. O coração dos imprudentes, né, para pessoas que não têm prudência, não têm caráter, vai, irmãos, entender o que o Senhor vai passar. Oh, glória. Aleluia, o conhecimento. E a língua dos gagos será pronto para falar distintamente. Irmão, Cristo faz isso hoje e vai fazer. Versículo 5. O tolo nunca mais se chamará nobre, do avarento nunca mais se dirá generoso. Irmão, pessoas nessa qualidade não vai ser mais chamado. Irmão, nós vemos aí pessoas, governos, pessoas que às vezes não estão num poder, né? Seja ele político ou de uma outra esfera, vamos dizer assim, né? Porque nós sabemos, irmãos, que Cristo, o Senhor Jesus, ele deu autoridade à igreja para fazer a sua obra, para expulsar os demônios, para curar os enfermos, libertar os cativos, irmão. E essa autoridade dada por Deus a homens de Deus, a mulheres de Deus, é para usar com justiça, com retidão. Há pessoas, irmãos, que são tolos e dizem que estão no meio nosso, servem a Deus por barganha, querem ganhar um reconhecimento terreno, irmãos, são chamados de tolos aqui nessa terra. Aqui quando fala de avareza, irmãos, são avarentos, mas às vezes são até sido chamados de generosos. E tolos, irmãos. Irmãos, não vai haver mais nessa época, irmãos. Não vai haver. O negócio é muito sério, irmãos. Reino milenar de Cristo, irmãos. Irmãos, os dias passam muito rápido. Irmão, o dia e a hora, que sempre falamos disso aqui, irmãos, que Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja, ninguém sabe, só Deus sabe. Nós precisamos estar, irmãos, dependentes de Deus e pedindo a sua misericórdia, para que esse dia não nos pega de surpresa. Irmão, e quando acontecer muitas coisas, até chegar esse reino milenar de Cristo, irmãos, a igreja de Cristo, nesse período, antes do milênio, vai estar com ele, vai estar arrebatada. E quem passar por esse tempo, até chegar nesse reino milenar de Cristo, irmãos, vai sofrer muito, irmão. Vai sofrer muito, irmão. A pessoa fala que sofrimento é hoje, não é. Vai ter sofrimento ainda muito mais difícil, irmão. O inferno é aqui, não é não, irmão. O inferno é um lugar de tormento, irmão. Um lugar lá que não tem mais condição nenhuma do homem e da mulher se arrepender e pedir perdão ao Deus dos céus e ainda ser salvo. Lá está condenado para toda a eternidade, irmão. Tempo hoje de perdão e de cura é agora, irmão. Louvado seja Deus. Versículo aqui, 6. Porque o tolo fala obscenidade, e o seu coração pratica iniquidade, para usar hipocrisia, para proferir mentiras,
contra o Senhor, para deixar vazia a alma do faminto e fazer com que o sedento venha a ter falta de bebida. Irmão, quem não tem, irmãos, temor a Deus, irmãos, a Bíblia fala assim que o princípio da sabedoria é temer a Deus. Irmão, ele ama o próximo, irmãos, porque ele ama a ele primeiro, irmãos. Irmão, o que eu não quero para o meu próximo, o que eu não quero, irmãos, aleluia, eu não vou desejar, irmãos. A Bíblia fala assim, querei que os homens vos façam, façais vós também, por causa do temor, irmãos. Irmão, se eu, aleluia, eu tenho de Deus, irmãos, a condição, né? Isso fala de autoridade, aleluia, de abençoar, de orar para abençoar, de dar para alguém abençoar a vida dele, irmãos, eu tenho que fazer, irmãos. Eu não vou deixar a pessoa chegar na condição aqui, não só isso falando no âmbito material, mas espiritual principalmente, irmãos. A justiça de Deus, que é a sua palavra, ela tem que ser falada, pregada, ensinada, irmãos, e Deus nos ajudar, ele fala começando por mim, a gente, irmãos, em nome de Jesus, louvado seja Deus, viver uma vida justa, reta nessa terra e sermos como exemplo para aqueles que estão nas trevas, conhecer a luz do Senhor hoje, agora, aleluia. E o versículo 6 fala isso, irmãos. 7, também todas as armas do avarento são más. Ele maquina invenções malignas para destruir os mansos, com palavras falsas, mesmo quando o pobre chega a falar retamente. Irmão, a Bíblia fala assim que o homem, aquilo que fala o homem, o coração dele está cheio. Irmão, se o meu coração, que a Bíblia fala do coração na Bíblia, é o seu entendimento, a sua alma. Ela está cheia da palavra, ali da observância da palavra. Você medita, você ora, você fala, Deus me cura, Deus me liberta, Deus me transforma, Deus me ajuda, Deus me dá graça, Senhor, para viver uma vida aqui nessa terra de justiça. Irmão, você vai abrir a boca, vai falar de coisas boas, irmãos. Não tem como, irmão, o mal e a bondade de Deus habitar dentro de nós, irmãos. A mesma fonte não pode jorrar bênção e maldição, irmãos. Então, o homem mau, irmãos, fala aqui a palavra aqui, ó, aleluia, ele fala obscenidade, irmão. Isso é muito sério. O 7, né, aqui fala do homem avarento, e o homem mau é dessa condição, irmãos. Aqui, ó, o 7 fala, né, também todas as armas do avarento. Irmão, a avareza está no coração, irmão. São más. Ele maquina invenções malignas, irmão. Já falamos isso aqui, vamos falar de novo. No livro de Provérbios, ali, o sábio Salomão, né? A sabedoria do Espírito Santo que usava ele, falava que o homem que é mau, que maquina o mal, ele não dorme enquanto não faz o mal, irmãos, para ele ficar satisfeito. Existe pessoas ímpias nessa condição nos dias de hoje, irmãos. É muito sério isso aí. Aí o versículo fala assim, ó, para destruir os mansos com palavras falsas, pessoas mentirosas, ardilosas, dissimuladoras, irmãos. Às vezes usam até a palavra de Deus para enganar, para tirar o alvo de Cristo. Cuidado. Mesmo quando o pobre chega e fala retamente, irmão, quando há sinceridade na vida de uma pessoa, de alguém, quer enganar. Isso é muito sério. Irmãos. Versículo 8. Mas o generoso projeta as coisas generosas, e pela generosidade será exaltado. Irmão, quem busca a Deus, irmãos, tem humildade no seu coração, será exaltado. É o generoso, irmãos, é aquele que conhece a palavra, a luz da palavra abriu os olhos dele, irmãos. Porque tem pessoas que a palavra vem e fala, o Espírito Santo até convence ela, mas ela, irmãos, ela dá lugar, dá vazão para a carne, não ouve a voz de Deus, irmãos. Era a condição do povo aqui, irmãos, que Isaías falava. Versículo 9. Levantai-vos, mulheres, que estáis sossegadas, e ouvi a minha voz. Vós, filhas, que estáis tão seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras. Irmão, as mulheres aqui foram um exemplo, irmãos. Despertaram, acordaram, trabalharam. Irmãos, a mulher, a Bíblia fala, a palavra de Deus fala dela na Bíblia com uma maneira tão maravilhosa, irmãos. Quantos exemplos de mulheres abençoadoras. Provérbios 31 fala que a mulher ali, irmãos, a mulher é virtuosa, ela dentro da sua casa, isso quando fala da mulher na Bíblia, fala da igreja. Oh, aleluia! Ela chega para dentro da sua casa, ela reparte
Ali, as tarefas, irmãos, a mulher, como na representatividade de uma mãe, ela chega num filho ou numa filha e fala: olha, você dentro de casa, você tem que trabalhar, você tem que ajudar, você tem que lavar a louça, me ajudar a limpar, para ensinar o filho, que é bíblico isso aí, a filha, a trabalhar para que quando cresça, irmãos, trabalhe. Aprenda, irmãos, é no trabalho, é ali derramando suor, isso é mandamento de Deus, irmãos. E a igreja de Cristo, que é essa representação da mulher, ela tem que ser essa igreja que ensina, irmão. Essa igreja que trabalha, essa igreja envolvida com a obra, essa igreja, irmãos, que tem entendimento da palavra. Aqui, ó, não fica parada, sossegada, irmãos, mas inclina os ouvidos para ouvir o mandamento do Senhor, o que Deus está falando, irmão. Aleluia, isso é bênção, irmão. A mulher que fala que a Bíblia hoje que é a igreja é você, somos nós. Bendito seja o nome do Senhor, irmãos. Mulher virtuosa, diz a palavra, quem achará? Oh, glória, aleluia. 11. Aleluia. Não, perdão, irmãos. 10. Porque num ano de dia vereis a ser turbados. Ó mulheres que estáis tão seguras, porque a vindima se acabará, a colheita não virá. Irmão, o povo de Deus aqui, irmãos, Isaías está sendo usado para falar do reino milenário de Cristo, mas também falando dos dias atuais deles ali, a colheita não ia acontecer, irmãos. Por quê? Por causa da posição do povo. Aqui fala, ó o versículo, ó mulheres que estáis tão seguras, porque a vindima se acabará, né? Era tempo de colher, era tempo de, irmãos, ter reserva, era tempo de ter reserva, irmãos, não só do material, mas para nós hoje também no espiritual, igual as virgens prudentes, irmãos. Porque a colheita não virá, porque o povo, irmãos, estava vivendo uma vida, não estava plantando para colher. O povo estava desobediente à palavra de Deus, irmãos, e o que tinha ali tinha que ser colhido, irmão. O tempo de buscar a Deus é hoje. Buscar o Senhor enquanto está perto. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 11. Tremei, mulheres, que estáis sossegadas, turbai-vos, vós, que estáis tão seguros, despivos, ponde-vos nuas e vestivos com saco o vosso corpo. Irmão, quando ia se fazer um lamento, um clamor, num dia de luto ou num momento difícil, irmãos, como a gente lembra lá de Esther, né? Quando saiu aquele decreto para todo o judeu ser morto, irmãos, o povo rasgou, se vestiu com saco, ali um sinal de humilhação, para clamar ao Deus dos céus, irmão. Há momentos que a igreja, como as mulheres aqui nessa representação para nós hoje, faziam isso, nós temos que fazer, é clamar, é orar, é se pôr de joelho, é clamar. Irmão, o negócio está difícil, irmão, parece que não tem solução, se coloque a orar, irmão. Irmão, pastor, homem de Deus, pastora, líderes, coloque o povo para orar, coloque o povo para clamar, coloque o povo para rasgar o seu coração diante de Deus, que Deus vai mudar esse quadro, Deus vai repreender todo o mal. Pessoas que estão no nosso meio que não querem comprometimento com Deus e a sua palavra, Deus, se for preciso, ele tira. Aquele que não ajunta, diz a palavra, espalha, mas não fique aí parado, sossegado, achando que está tudo bem. Não tá. É oração, é clamor. Deus quer responder, Deus quer fazer, Deus vai fazer, mas depende de nós. Vemos essa passagem aqui tão maravilhosa e nos posicionar que Deus faz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. 12. Baterão nos peitos pelos campos, desejáveis pelas vinhas frutíferas. 13. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros, sarças, como também sobre todas as casas onde não há alegria. Na cidade jubilosa, irmãos, não tinha alegria, irmão. Quando fala de espinheiro e sarças, fala, irmãos, de deserto. Não é colheita, não é uma terra fértil, irmãos. A situação do povo é essa, irmão. Pode ser que seja a sua hoje. Mas, irmão, se nós clamarmos a Deus, irmãos, nós orarmos, por mais difícil que seja, irmão. Às vezes eu falo isso muito aqui para minha esposa, pastora. Às vezes alguém fala assim e vem no nosso pensamento humano, mas tudo Deus já sabe mesmo. Mas, irmãos, não é para fecharmos a boca, pedimos misericórdia. A Bíblia fala assim, para a gente chegar junto ao trono da graça com confiança, porque Deus vai responder. A Bíblia fala assim, entremos em juízo.
É diante do trono de Deus, da presença de Deus, que você tem acesso através de Cristo. Apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar. Irmãos, a razão nossa é a palavra, o mandamento, o que Deus promete para a igreja hoje, para você, para mim. Irmãos, não deixamos de clamar, de orar, de falar. Ah, irmão, de insistir, de Deus eu quero, Deus eu preciso. Deus, as pessoas que estão ao meu redor, Pai, essa nuvem de testemunho precisam ver o milagre acontecer na minha vida, para elas crerem, Senhor, para se converterem, para deixarem de ser incrédulos, irmão. Chegue diante de Deus com confiança. A situação aqui do povo era um caos, irmãos. O reino milenar de Cristo, irmãos, fala de prosperidade, fala de intimidade, fala de reconhecimento de Cristo, hoje, nos dias de hoje, seu Senhor, meu e seu, irmão. As pessoas parar de ouvir pessoas, confiar em pessoas e deixar Cristo seu Senhor, irmão, porque esse reino de Jesus que ia acontecer nessa terra vai acontecer, irmão. Só que Cristo hoje, ele quer ser o seu rei, ele quer ser quem governa a sua vida, irmão. Isso é muito sério, aleluia. Versículo aqui agora, para a glória de Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. 13, sobre a terra o meu povo virão, 14, porque os palácios serão abandonados, a multidão das cidades cessará, as fortificações das torres servirão de caverna para sempre, para a alegria dos jumentos monteses e para passos dos rebanhos. 15. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, glória, Espírito aqui, letra maiúscula, é o Espírito Santo, irmãos. Então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputação por um bosque. Irmão, quando o Espírito Santo, ele está... Você é templo, nós somos templo, ele habita em nós, irmão. Nós ouvimos a voz dele, nós temos uma intimidade com ele, um relacionamento com ele. Irmãos, o Espírito Santo vai falar comigo, vai falar com você. O gozo na alma, aquele desejo de amá-lo, de servi-lo, vai estar na nossa vida. Nós vamos buscar, irmãos, vamos orar. Ele vai nos convencer a adorar o Senhor, a servir o Senhor, a buscar o Senhor. O Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, do juízo, aleluia, para nos fazer entender. Leia lá Romanos 8, irmãos, ter o entendimento de Deus. Quem é espiritual, irmãos, discerne as coisas no Espírito. Quem é carnal, na carne, irmãos. Então, o Espírito Santo, quando ele habita em nós, irmãos, a terra é fértil. Ô, irmão, quando fala de rebanho, fala de prosperidade. Primeiramente espiritual, depois material, porque tudo, irmãos, Deus dá junto, irmão. Irmão, Deus, ele abençoa por completo. Deus, irmãos, ele dá por completo. Mas o Espírito Santo tem que ser o Senhor da minha vida e da sua. Quando o Espírito Santo habita em nós, na igreja, irmãos, as coisas acontecem. Pode os tempos ser difíceis, mas ele dá vitória. Aleluia. Versículo 16. O juízo habitará no deserto e a justiça morará no campo fértil. Olha, irmão. O juízo habitará no deserto. É num tempo de deserto, é num tempo de seca, é num tempo de adversidade, é num tempo de tribulação que Deus nos faz crescer, aprender. Quando estamos na dependência dele, passamos pelo deserto, o nosso entendimento é transformado. E aqui fala, e aleluia, bendito seja Deus, e a justiça morará no campo fértil. Que justiça que é essa, irmão? A palavra, a justiça de Deus. O campo fértil tem que ser nós, aleluia. A igreja. 17, o efeito da justiça será paz e operação da justiça, repouso e segurança para sempre. Irmão, isso que Deus quer fazer na nossa vida para toda a eternidade. A vida eterna é esta, diz a palavra, que conheço a ti, o único Deus verdadeiro. Começa agora. Glória a Deus. 18, o meu povo habitará em moradas de paz e bem, seguras, e em lugares quietos de descanso. Ô, glória! E em Deus há descanso, irmão. Pode estar tudo ao nosso redor atribulado, a paz, a segurança, porque Ele está conosco. Não temas, porque eu sou contigo, diz a palavra. 19 e 20, para a gente encerrar hoje o capítulo 32. Mas descendo ao bosque, cairá a saraiva, a cidade será inteiramente abatida. 20, bem-aventurados vós que semeais junto a todas as águas, e deixais livre os pés do boi e do jumento. Irmão, semeais em água, irmãos, é o que a gente vê lá no Salmo 1, né? Plantarão ali, aleluia, o Salmo 1 aqui, ó, para não ficar nas minhas palavras, né? Para a gente encerrar hoje o capítulo 32, né? Bendito seja Deus, do livro de Isaías, fala assim que será plantado junto a ribeiros
de águas, irmãos. Olha que maravilha. Esse é um versículo da palavra no verso 3, né? Assim é a vida do justo, assim é a vida da igreja, assim é a vida nossa, irmãos. Mas isso ligado na videira verdadeira que é Cristo. Amém, irmãos? Capítulo 32, isso é um assunto muito longo, extenso, irmãos, e maravilhoso de falar. Vamos voltar a falar nele de novo, em outras passagens, né, da palavra de Deus, e para a gente aprofundar mais isso para a glória de Deus, amém, irmãos? E trazendo isso para os dias nossos hoje. Irmãos, Deus abençoe, nos ajude aí a fazer essa obra, irmãos, compartilhando esse link nas suas redes sociais, deixando aí o joinha, principalmente, irmãos, porque o canal está sendo bem visto, irmãos, mas que esta palavra, que é de Deus, irmãos, alcance as vidas e as pessoas sejam libertos, transformados, isso para a glória de Deus, amém, irmãos? A paz do Senhor Jesus.